Possamos extrair desse texto lições que possam marcar a nossa vida hoje e para sempre. Vamos lê-lo juntos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, fale conosco, Senhor. Queremos aprender da Tua palavra, queremos extrair dela lições para a nossa vida. Que o Senhor possa tocar a nossa vida, iluminar a nossa mente, para que possamos, ó Deus, guardar a Tua palavra no nosso coração e praticá-la cada dia, Senhor. Ensina-nos, toca na nossa vida. Nós precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos entender a Tua palavra, para que possamos interpretá-la corretamente e aplicá-la à nossa vida. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Estudar o Sermão da Montanha é estudar a essência da nova lei, novo Sinai, ensinada por Jesus, novo Moisés. Jesus é muito maior do que Moisés, e Jesus se assentou no monte para ensinar aos seus discípulos um ensino relevante para a vida e um ensino prático. Os seus ensinos são atingíveis, não são utópicos. É lógico que é impossível o não crente, o ímpio, praticar esse ensinamento, porque não tem um novo coração, não tem uma nova vida. Mas o cristão que nasceu de novo, ele tem as marcas de Cristo, ele tem um novo coração, ele tem uma nova vida, ele tem a capacidade dada pelo Espírito Santo para poder cumprir a lei do Senhor e também obedecer os seus ensinamentos pela graça de Cristo. As bem-aventuranças falam do caráter do cristão. As 8 bem-aventuranças que Cristo menciona descrevem o seu ideal para cada cidadão do reino de Deus. E nós somos cidadãos do reino de Deus. São 8 qualidades do mesmo grupo de pessoas, e todas essas qualidades devem caracterizar todos os discípulos de Cristo. O cristão é um bem-aventurado, é um abençoado por Deus. O cristão ele tem a marca de Cristo. O cristão é alguém feliz, uma felicidade que não depende do que possamos ter ou do que façamos, mas do que realmente nós somos. Nós temos um novo coração, uma nova vida, e essa bem-aventurança deriva do que Cristo fez no caráter do cristão, do crente, porque nós temos um novo coração, uma nova vida. E aqui nós temos as qualidades dos filhos do rei. Vamos ver isso comigo? As qualidades dos filhos do rei. A primeira qualidade, segundo Jesus, que o cristão é humilde de espírito. Vamos ler o verso 3, todos juntos? Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança indica o esvaziamento, ao passo que as demais apontam para uma plenitude, para um enchimento. Não poderemos, meus irmãos, ser cheios enquanto não formos esvaziados. Ser humilde de espírito não significa ser fraco e tímido, ser medroso, ser retraído, se retirar para uma vida do mosteiro, como os monges faziam no passado, ou pobreza material. Não. A humildade de espírito é uma atitude totalmente oposta ao orgulho espiritual. Nós não podemos ter orgulho. Orgulho é pecado. Deus rejeita o orgulhoso, Deus odeia o orgulhoso. Há pessoas que se acham que podem obter
a salvação por seus próprios méritos, por suas próprias virtudes, se orgulha de sua vida religiosa, achando-se melhores do que os outros, e não reconhecendo a graça de Deus para serem salvas e viverem a vida que agrada a Deus. Tudo que nós somos e temos é pela graça de Deus. E estes são os crentes, então, orgulhosos, soberbos, que confiam em sua própria justiça e não se submetem à misericórdia de Deus. E um exemplo clássico desse orgulho espiritual é aquele fariseu da parábola que foi ao templo orar, e ele orou de si para si mesmo, e ele diz o seguinte: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana, dou dias de tudo quanto ganho. E ele se achava melhor do que os outros, não enxergava nenhum pecado sequer em sua vida. Que bênção ele recebeu de Deus com seu orgulho espiritual? Nenhuma, porque a Bíblia diz que ele desceu vazio, ele desceu sem a bênção de Deus, ele desceu sem ser justificado, porque ele confiava em si mesmo. Ele não foi abençoado porque ele não reconheceu a sua dependência da graça de Deus. Faltou-lhe humildade de espírito. A humildade de espírito, meus irmãos, é uma atitude de humilhação perante Deus por causa do reconhecimento do próprio pecado. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, os humildes de espírito são espiritualmente pobres, que reconhecem como são grandes os seus pecados e a sua miséria, e portanto se humilham arrependidos perante Deus, suplicando por sua graça e misericórdia. Eles reconhecem que nada tem de bom em si mesmos que possa agradar a Deus, e entendem que necessitam da graça de Deus para receber o perdão dos seus pecados. Tudo que somos e temos é pela graça de Deus. Os humildes de espírito se colocam diante de Deus como mendigos espirituais, totalmente carentes de sua misericórdia. Os humildes de espírito agem segundo o publicano da parábola, que batia no peito e dizia: se propício a mim, pecador. Ele nem ousava olhar para o céu, porque ele não se julgava digno de olhar para cima. Ele batia no peito, olhando para baixo, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. E a Bíblia diz que ele desceu dali justificado, desceu dali abençoado, desceu dali perdoado por Deus. Ele voltou para a sua casa abençoado e justificado. Foi abençoado por Deus com o perdão dos pecados, porque em humildade de espírito, meus irmãos, ele reconheceu a sua dependência da misericórdia de Deus para ser perdoado. Ser humilde de espírito é reconhecer que é pecador, é olhar para Cristo como seu único e suficiente Salvador. Como disse John Stott: nada temos a oferecer, nada a reivindicar, nada com que comprar o favor dos céus. Tudo que nós temos é pela graça, e é de graça, vem pela bondade e misericórdia de Deus. Por isso o texto diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É daquele que é dependente de Deus, que confia na graça de Deus. Mas segundo Jesus, o cristão chora. O texto fala assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E chorar é um verbo que todo ser humano sabe conjugar. É a primeira coisa que nós fazemos neste mundo. Quando você nasceu, você chorou. Se você não chorou, o médico bateu no seu bumbum para chorar. E ao morrer, nós deixamos os nossos entes queridos chorando. Do berço à tumba, as lágrimas são a nossa permanente companhia. Mas será que basta chorar para ser bem-aventurado? Quando é que chorar é condição para a bênção, para ser abençoado, para ser feliz? É bem-aventurado, meus irmãos, é o que chora os seus próprios pecados, como fez Pedro. Lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes? E a Bíblia diz que ele lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E a Bíblia diz que ele retirou-se ali e chorou amargamente. Bem-aventurado aquele que chora pelos seus próprios pecados. A Bíblia diz que nós devemos converter o nosso riso em pranto e nos humilhar na presença de Deus. É bem-aventurado o que chora os pecados dos outros. Esdras chorou pelos pecados dos judeus.
Esdras 10:6. Neemias também chorou pelo pecado do seu povo. Jeremias, o profeta, chamado profeta chorão, ele chorou pelas iniquidades de Judá. Será que uma mãe pode chorar pelos pecados dos seus filhos que estão afastados? Pode. Derrame sua lágrima diante do Senhor em oração, chorando pelos pecados dos filhos que estão desviados, longe de Deus. Ore por eles. Chore aos pés do Senhor. Jesus chorou? Jesus chorou. Jesus chorou quando foi ressuscitar Lázaro. Jesus chorou. E Jesus chorou quando foi visitar a cidade de Jerusalém. A Bíblia diz em Lucas 19:41 que quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Jesus chorou quando olhou para Jerusalém, porque Jerusalém estava longe. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. E Jesus chorou dizendo: se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade de tua visitação. Jesus chorou por Jerusalém, porque Jesus sabia o que ia acontecer no futuro. No futuro próximo ia acontecer a invasão de Tito, o imperador romano, ia cercar Jerusalém durante alguns meses, e ele cercou Jerusalém durante 6 meses, não deixava a água entrar na cidade. E aí, se não tem água, você não pode tomar banho, você não pode lavar roupa, você não pode tomar água, você morre de sede. Ele cercou as fontes da cidade, e não deixou que a água entrasse na cidade. E não deixou também que entrasse mercadorias, o mantimento, o pão de cada dia. Então o povo morreu de sede e morreu também de fome. E aí, quando o povo estava desfalecido, o imperador Tito entrou na cidade. E olhando os velhinhos de cabeça branca, cortava o pescoço, os jovens que estavam ainda fortes, matava-os, as mulheres grávidas. Ele então pegava a espada e abria essas mulheres pelo meio. Jesus chorou. Jesus chorou sobre Jerusalém, porque Jerusalém não reconheceu o tempo da sua visitação. Jesus chorou sobre essa cidade. Jesus lamentou o futuro desastroso dessa cidade, porque essa cidade abandonou Deus. Abandonou Deus. Paulo pranteava pelos os coríntios tão pecadores, pelos cristãos de Corinto. E Paulo diz o seguinte: receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Paulo chorou pela igreja de Corinto. Os que choram por seus pecados, meus irmãos, recebem o consolo do perdão de Deus. E ainda choramos pelo sofrimento que se alastra pelo mundo inteiro. Quantas vezes nós choramos quando acontece um terremoto numa cidade, quando acontece um tsunami? Quantas vezes choramos quando acontece uma pandemia, como nós a vencemos há 2 anos atrás? Choramos, meus irmãos, e só no estado final da glória que receberemos o consolo completo, quando Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O cristão chora, mas o cristão, meus irmãos, segundo Jesus, é manso. O que diz o verso 5? Vamos ler juntos? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Vamos dizer isso comigo? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. O mundo diz o seguinte: não leve desaforo para casa, reclame os seus direitos. Não é assim? Não leve desaforo, não. Tem gente que fala assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois que eu entro, eu dou uma boiada para não sair dela. São os valentões. E lembro quando era menino, quando o menino estava brigado com o outro, aí alguém então, para atiçar a briga,
colocava a mão assim, olha, cospe aqui. Aí ele tirava a mão, o cuspe pegava no rosto do outro, né? Só para atiçar a briga. Quantas pessoas assim? Não leve desaforo para casa. Jesus, meus irmãos, levou o desaforo para o céu, abriu mão dos seus direitos e diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Os valentões não têm final feliz e vida longa, mas os mansos herdarão a terra. Tem muito valentão no cemitério, que não levou desaforo para casa, que levou um tiro, levou uma facada, ficou na emboscada, e hoje estão no cemitério. Mas os mansos herdarão a terra. Na regeneração, nós receberemos como herança o novo céu e a nova terra. Os mansos herdarão a terra. Nós devemos aprender com Jesus, que foi manso e humilde de coração. Mas vejam bem que o cristão, ele tem fome e sede de justiça. Veja o que diz o verso 6, vamos ler juntos? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E ter fome e sede de justiça não é fazer justiça com as próprias mãos, é ter fome e sede espirituais das coisas de Deus. A justiça na Bíblia, ela tem pelo menos 3 aspectos: o aspecto legal, o aspecto moral e o aspecto social. A justiça legal aqui é a justificação, um relacionamento correto com Deus. Todo homem é pecador, pelas obras ninguém será justificado diante de Deus. Nenhum homem pode alcançar o padrão de perfeição exigido pela lei de Deus, pois não há homem que não peque, todos pecaram. No entanto, meus irmãos, Deus enviou o seu Filho ao mundo como nosso representante, como nosso fiador. A morte de Cristo foi em nosso lugar, foi a morte substitutiva. A morte de Cristo da cruz foi por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele rasgou o escrito de dívida que pesava sobre nós, e pegou esse escrito de dívida e o encravou na cruz. A morte de Cristo na cruz resolveu o nosso maior problema. Agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é justiça legal, a justificação. Mas a justiça moral, meus irmãos, é aquela justiça de caráter e de conduta que agrada a Deus. Aquele que tem fome e sede de justiça quer viver uma vida alinhada com Deus. Ele ora e quer orar mais. Ele se santifica e quer santificar mais. Ele tem fome e sede de justiça para viver uma vida santa diante de Deus. Ele quer viver em retidão. Ele não quer quebrar a lei de Deus. Ele não quer viver na contramão da vontade de Deus. Ele quer viver uma vida alinhada com Deus, em comunhão com Deus, em sintonia com Deus, amando a Deus, respeitando a Deus, honrando a Deus, caminhando com Deus, andando com Deus, glorificando a Deus. Mas a justiça social é o desejo de um mundo justo e honesto para se viver. Segundo John Stott, a justiça social refere-se à busca pela libertação do homem da opressão, a promoção dos direitos civis, a justiça nos tribunais, a integridade dos negócios e a honra no lar e nos relacionamentos familiares. Nós não queremos que as famílias sejam quebradas, destruídas pela violência. Nós não queremos os jovens presos nas drogas. Nós não queremos a violência doméstica, porque nós queremos uma justiça social. Nós queremos a paz social, a harmonia na sociedade. Mas o cristão, meus irmãos, segundo Jesus, é misericordioso. Veja o que diz o verso 7. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E ser misericordioso não significa ser complacente com o erro. O menino furta, por exemplo, um objeto, e a mãe não pergunta de onde veio aquele objeto. Me lembro da história de uma mãe lá em Mantena, que o menino chegou com 9 anos de idade com um botijão em casa.
E a mãe falou para o menino: o que adianta esse botijão, meu filho? Não tem fogão. Aí o menino chegou com um fogão. E aí o menino continuou roubando. Ficou preso. Fugiu da cadeia pública. Fugiu da cadeia pública de Mantena e foi para Vitória. E lá em Vitória ele pulou o muro, entrou na casa de um policial. E o policial viu um movimento ali dentro da sua casa. Ele sacou o seu revólver e matou esse menino, que já não era menino mais, já era maior de idade, furtando na casa, e morreu assassinado. Nós devemos perguntar aos nossos filhos se eles chegam com dinheiro que você não deu, com objeto que você não deu. Nós não podemos ser complacentes com erro, sorrir diante da transgressão da lei. Isso seria ser desligado da realidade, um moleirão que todos são capazes de vergar facilmente. Ser misericordioso é ter compaixão da miséria alheia, tanto no sentido próprio da falta de recursos materiais, como da situação moral e espiritual. Nós devemos ter compaixão, é dar clemência ao culpado e buscar aliviar a dor, o fardo, o sofrimento do outro. Uma grande ilustração a respeito da misericórdia do Novo Testamento é a parábola do bom samaritano, que viu aquele homem moribundo, sangrando, entre a vida e a morte. Aquele homem que foi assaltado, que estava ali na beira do caminho, e ele desceu do seu animal, se compadeceu daquele homem, colocou na sua ferida óleo e vinho para curá-lo. Com todas as forças do seu braço, o pegou e colocou sobre o animal, levou para uma hospedaria, cuidou dele, tratou dele, e disse ao hospedeiro: vou deixar 2 denários aqui com você, mas se ele gastar a mais, eu te indenizarei. Isso é compaixão, de recuperar aquele que está caído. Mas o maior exemplo de misericórdia, meus irmãos, é do próprio Deus, que enviou o seu Filho ao mundo. Deus viu o nosso estado deplorável, viu o nosso sofrimento, a despeito de sermos transgressores da lei. Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, tirando-nos de um estado de miséria para um estado de riqueza em sua graça infinita. O salvo em Cristo é misericordioso, pois ele é salvo não por mérito, mas pela misericórdia de Deus. Ele reconhece que merecia a punição, que merecia o inferno, que merecia o castigo, mas Deus se compadeceu de nós. E o que é misericórdia? É colocar o nosso coração na miséria do outro, e Deus colocou o seu coração na nossa miséria, Ele se compadeceu de nós. Por isso, o cristão sabe demonstrar misericórdia por causa da grande misericórdia de Deus para conosco. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas o cristão também tem o seu coração limpo. Vamos ler o verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E a gente precisa fazer uma faxina em muita coisa da nossa vida, meus irmãos. Faxina nos filmes pornográficos, faxina no celular. A pessoa pornografia, que tem muitas pessoas, até cristãs, viciadas na pornografia. E a pornografia mata. A pornografia destrói o seu casamento. A pornografia destrói a sua santidade. E a Bíblia diz que bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E nós devemos limpar o nosso coração. Devemos fazer uma faxina no nosso celular. Devemos limpar tudo aquilo que te leva para longe de Deus. E essa limpeza do coração não pode ser feita pelos homens, mas pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. O salmista pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E ele mesmo responde: o que é limpo de mãos e puro de coração. Por isso Davi orou dizendo no Salmo 51: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós devemos pedir a Deus um coração puro, porque Jesus disse que o problema do homem está dentro dele. Qual o seu maior problema? O seu maior problema não está fora de você. O seu maior problema está dentro de você, está no seu coração. Jesus disse que do coração procede todas as iniquidades. Jesus disse: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias.
Jesus também condenou a hipocrisia dos religiosos, dos fariseus, que limpavam o exterior do copo, mas não limpavam o interior. E Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração, meus irmãos, verão a Deus. Venham-no agora com os olhos da fé, e no porvir verão a sua glória. Vamos dizer isso? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Porque verão a Deus. Mas segundo Jesus, meus irmãos, o cristão é pacificador. Veja o que diz o verso 9, vamos ler juntos? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. John Stott diz que uma das mais frequentes causas de conflito é intriga. O que é intriga? É indisposto, é inimizar-se, é gerar um conflito com outra pessoa, seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento de pais e filhos, seja no relacionamento entre irmão e irmão, é intriga. Alguém disse que se não destruirmos a guerra, ela nos destruirá. O pacificador promove a paz, vive em paz, espalha a paz, morre em paz. A Bíblia diz o seguinte, que nós devemos buscar a paz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E até onde depender de nós, nós devemos ter paz uns com os outros. Se depender de vós, tende paz com todos os homens. Aquele que encontrou paz com Deus no príncipe da paz, se torna um semeador da paz. Eu me lembro que eu estava subido num lugar de oração, que a gente tinha no bairro lá em Valadares, Jardim do Trevo. Aí tinha duas mulheres brigando uma com a outra. Vocês já viram duas mulheres brigando? Mas brigando mesmo, né? Aí já tinham brigado bastante e o povo incentivando, né? Porque tanto gente na rua, achando o espetáculo. E aí uma mulher estava dentro de casa e ela tinha pegado uma faca da cozinha e ela estava na janela: se você entrar aqui eu vou, né, beber seu sangue. E aí eu estava passando com a minha Bíblia na mão e eu quis intervir. E aí veio um pensamento: ó, aquele que mete em questões alheias é a mesma coisa de pegar um cachorro pelas orelhas, vai ser mordido. Mas eu me lembrei dessa passagem: bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino, eles serão chamados filhos de Deus. E eu me lembro então que eu disse, né, algumas palavras: se depender de vós, tende paz com todos os homens. E a mulher então citou um palavrão. E aí eu falei: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E comecei a pregar. Aí o povo tudo saiu da rua. Aí a mulher que estava com a faca na mão: entra aqui na minha casa, porque o diabo está solto deste lugar. Pedindo oração. Pedindo oração. E ali orei, ela chorou, né? E teve uma paz. E depois, né, desse momento, meus irmãos, surgiu a oportunidade de eu visitar de casa em casa naquela rua, ali no bairro Jardim do Trevo. Nós devemos promover a paz. Nós devemos trazer paz, não jogar gasolina na fogueira. Paz nas famílias, paz na igreja, paz no trabalho. Nós não podemos promover a intriga, a confusão. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, pois estão procurando fazer o que o Pai fez, amando as pessoas com o amor dele. Nós devemos promover a paz. Se você não puder ajudar, que também não atrapalhe. Se não puder ajudar, que o Senhor não permite que eu atrapalhe. Então, promove a paz. Você é filho de Deus. Você foi chamado para ser um promotor da paz, um semeador da paz, e que você possa copiar o exemplo de Jesus, que é o príncipe da paz. O Senhor Jesus diz: deixe-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Nós devemos semear a paz na família, paz na igreja, paz no trabalho, paz na sociedade. Nós estamos vivendo um mundo em guerra, onde as pessoas estão odiando umas às outras, brigando umas com as outras, desejando mal umas das outras, e nós devemos promover a paz.
Mas finalmente, meus irmãos, segundo Jesus, o cristão sofre perseguições por causa da justiça. Veja o que diz o verso 10 e 11. Vamos ler junto comigo? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. O cristão, ele sofre perseguições, não por causa de suas fraquezas, mas por causa da justiça, por causa de Cristo. Hoje, meus irmãos, defender o certo, nós podemos ser taxados de retrógrados, preconceituosos. Por exemplo, um dia eu preguei num casamento que toda relação, nós somos fruto de uma relação heterossexual. Nós somos fruto de uma relação que tem pai, que tem mãe, homem e mulher, e que casamento é entre um homem e mulher. As pessoas torceram o rosto, sabe por quê? Porque estão defendendo a ideologia que é contra a família. Tem um pastor sendo perseguido, e até sendo acusado, querendo ser preso, porque ele defendeu o seguinte, que o movimento LGBTQIA+, não é um movimento apenas político, mas um movimento religioso, que quer destruir a família, que quer colocar o homem no lugar de Deus, que quer destruir os valores de Deus. E nós devemos orar pela família. Segundo a Bíblia, o casamento é entre um homem e uma mulher. E nós não podemos abrir mão disso, para se adequar à agenda de gênero defendida por essa sociedade caída. Nós devemos defender os valores que nós temos, a justiça. A justiça. Nós devemos defender a família no plano original de Deus. Em outras palavras, eles nos perseguem porque não gostam da justiça, da qual nós sentimos fome e sede. Nós devemos orar, meus irmãos, para que vidas possam se converter. Além do mais, somos perseguidos porque rejeitaram o Cristo que procuramos seguir. Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. E Jesus disse: se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo não é amigo da igreja. O mundo odeia a igreja, odeia o povo de Deus. Só porque nós seguimos a Cristo, nós seguimos a justiça de Cristo, nós seguimos o padrão de Cristo. E nós não podemos abrir mão do padrão de Cristo. Se nós abrirmos mão do padrão de Cristo, nós deixamos de ser igreja. Os apóstolos de Cristo foram perseguidos de forma implacável. André, irmão de Pedro, foi amarrado na cruz para ter morte lenta. Pedro ficou preso 9 meses e depois crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia: eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Paulo foi decapitado por ordem de Nero. Tiago foi passado ao fio da espada por ordem de Herodes Agripa. Mateus, Bartolomeu, Tomé foram martirizados. João foi deportado para a ilha de Patmos por causa do evangelho. Foi cancelado, foi tirado da vida pública. Os apóstolos eram considerados o lixo do mundo, a escória de todos. Como Jesus esperava que os seus discípulos reagissem diante das perseguições, o texto fala assim: regozijai-vos e exultai. Nós não devemos vingar como incrédulos, nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, nós devemos amar os nossos inimigos, nem ficar mal-humorado como uma criança, muito menos fazer de conta que gostamos disso como um masoquista. Jesus disse que devemos regozijar e até mesmo pular de alegria, porque grande é o nosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, diz o texto. Vamos pegar, por exemplo, Isaías. Você sabe como Isaías terminou o fim da sua vida? Isaías, que escreveu o cerrada ao meio por ordem de Manassés. Ele que escreveu 66 capítulos do livro do profeta Isaías. Jeremias,
foi jogado na cisterna. Ezequiel, Zacarias e tantos outros perseguidos por causa da fé. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Uma grande recompensa celestial, meus irmãos, aguarda aqueles que sofrem perseguições nesta vida. O Senhor está conosco. Ele diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não desista, o Senhor está conosco, Ele cuida de nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Seguindo o padrão de Cristo. Vamos dizer isso comigo? Seguindo o padrão de Cristo. O padrão de Cristo é totalmente diferente do padrão do mundo. O mundo considera bem-aventurados os exaltados, os orgulhosos, não os humildes de espírito, os despreocupados, não os que choram por si e pelos outros, os fortes, não os mansos, os saciados, não os famintos por causa da justiça, os que cuidam de sua própria vida, não os que se envolvem com a vida dos outros, promovendo a paz, os que vivem sossegados, não os perseguidos por causa da justiça. Siga o padrão de Cristo, sem medo da perseguição. Crisóstomo, um grande cristão do século V, chamado Boca de Deus, porque ele é um grande pregador. Ele foi preso e chamado diante de um imperador, Arcádio, por pregar a palavra de Deus. E este ameaçou bani-lo. Crisóstomo diz: majestade, não podes me banir, pois o mundo é a casa do nosso Pai. Então terei de matá-lo. Crisóstomo respondeu: não podes, pois a minha vida está guardada em Cristo, em Deus. O imperador Arcádio ameaçou: seus bens serão confiscados. Crisóstomo retrucou: majestade, isso não será possível, meus tesouros estão nos céus. E ele diz: eu te afastarei dos homens e não terás amigos. O servo de Deus respondeu: isso não podes fazer, porque tem um amigo nos céus que me disse: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Siga o padrão de Cristo para ser feliz e não tenha medo da oposição. Cristo está conosco, Ele está conosco, e Ele diz: jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Mas em segundo lugar, como viveremos? Vivendo na total dependência de Cristo. Vamos dizer isso? Vivendo na total dependência de Deus. Orgulho, arrogância, altivez são banidos da vida de verdadeira felicidade. Quem tem orgulho no coração não tem a verdadeira felicidade, não é bem-aventurado. Nós não temos mérito espiritual. Nós não devemos ter orgulho nem de ser crente, sabe por quê? Porque é graça. É graça de Deus ser crente. Ninguém pode ser crente se não for pela graça de Deus. Ninguém pode ser um servo de Deus se não for pela graça do Senhor. Tudo que somos, somos pela graça de Deus. Como diz o hino, rocha eterna, nada eu trago em minha mão, simplesmente me apego à cruz. Despido eu venho para me vestir, impotente venho a ti para receber graça, sujo eu corro para a fonte, lava-me, Senhor, ou eu morrerei. Lava-me, Senhor, ou eu morrerei. Que Deus nos abençoe, que a gente possa viver na total dependência de Deus. Vamos colocar em pé, vamos falar com Deus. Coloque a sua vida, a sua família nas mãos do Senhor. Peça ao Senhor para que você possa seguir o padrão de Cristo, jamais abrir mão desse padrão. E peça ao Senhor para viver na total dependência de Deus, porque Ele é quem sustenta a nossa vida. Eu me lembro, domingo eu, Socorro e Arius entrando na casa lá, o homem perguntou assim: quem é que te mandou aqui?